Como sabem, estamos em um ambiente de assembleia e faz parte do nosso exercício introdutório realizarmos aqui uma devocional, e para ela eu peço aos irmãos que abram, por favor, o livro de Atos. Nós leremos apenas um verso do capítulo 20, que é o verso 28. Livro de Atos, capítulo 20, verso 28. A palavra de Deus diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos por esta oportunidade que temos de nos reunir neste dia na tua casa. Te louvamos por quem tu és. E agora, Senhor, nos dispomos sinceramente a ouvir a tua doce voz. Fale conosco, Senhor, nos exorte, nos corrija, nos anime, nos encoraja, nos fortaleça. Para o nosso bem, nós suplicamos ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, líderes, eles são importantes pessoas e indispensáveis em todo grupo social. Eles servem como uma referência para nos guiar, nos ensinar e demonstrar por suas vidas como nós devemos amar a Deus e também como desprezar a Deus, como agir em certas situações e também como nos omitir. Eles também servem para nos ensinar com a sua própria vida como lutar e em que ocasiões nós devemos fugir. Líderes, eles servem sempre como uma referência, seja para o bem, seja para o mal. Nos preparamos aqui para eleger novos líderes na igreja e somos instruídos a orar e discernir a direção do Espírito Santo, que é o que mais importa para a igreja, para não procedermos em conflito com a vontade de Deus, neste que é um procedimento que envolve uma grande responsabilidade de todos os membros da igreja. Tudo o que precisamos neste momento é discernir a vontade de Deus pela ação do Espírito entre nós. O texto que lemos chama a atenção de que todos os líderes da igreja, especialmente oficiais, pastores, presbíteros e diáconos, inclusive aqueles que serão eleitos para a enorme responsabilidade que tem na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, como um líder, não considerava a vida preciosa para si mesmo. Veja o que ele diz no verso 24. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Era assim que ele se via. O que ele considerava mais importante para a sua vida, como um líder na igreja, era a igreja e o cuidado que ele deveria ter com ela. Nesse sentido, ele alertou os líderes a serem zelosos, porque se falhassem, a igreja toda sofreria. Porque os líderes, repito, ocupam uma enorme responsabilidade como referência para a igreja. E se eles falham, toda a igreja sofre junto. Mais tarde, entre a sua primeira e segunda prisão em Roma, ele escreve uma epístola ao jovem pastor de Éfeso, Timóteo. E ele diz no capítulo 4, na sua primeira epístola, verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Paulo, com a mesma precisão, ele advertiu os presbíteros, que eram os pastores locais também da cidade de Éfeso, no texto que nós lemos. Eles eram, como diz aqui o próprio texto, o próprio verso 28, eles tinham sido constituídos pelo Espírito como bispos. A palavra bispo, na língua grega, ela é formada por duas palavras, episkopos. É uma palavra que é composta por duas, uma preposição, epi, que significa acima, e skopos, que significa olhar. O apóstolo Paulo está dizendo que esses presbíteros mencionados no verso 17, ele está falando com os pastores da igreja, o Espírito os constituiu superintendentes,
como aqueles que olham de cima para baixo, supervisionando o rebanho, guiando o rebanho, protegendo o rebanho. Esta era a responsabilidade que eles tinham, e a razão desta função que o apóstolo Paulo indica no próprio texto é porque a igreja foi comprada com o próprio sangue do Senhor Jesus, o Deus Filho. Então, diante disso, ele fez duas advertências àqueles líderes na igreja. No verso 29, Paulo faz menção de um risco externo, um perigo que não está, neste momento, sendo indicado dentro da igreja, mas que está fora da igreja, e que tem o risco de entrar dentro da igreja. Ele diz no verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo está falando de uma ameaça externa que, se os líderes não estivessem exercendo a função de um bispo, de um episcopo, de alguém que está atento ao rebanho, cuidando da igreja, esses perigos poderiam entrar dentro do rebanho. E aí ele aponta para um outro problema, uma advertência no verso 30, agora com os perigos dentro da igreja. Verso 30 ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ele está se referindo aqui à atividade doutrinária equivocada, desalinhada e descomprometida com os fundamentos lançados pelos próprios apóstolos. A estratégia que o apóstolo Paulo deu a estes líderes contra essas ameaças era, como diz o início do verso 28, era de atender. E essa palavra, esse verbo, é um verbo importantíssimo na interpretação desse verso que nós lemos aqui. A palavra, o verbo que ele usa é proseco. Proseco também é uma palavra composta por duas palavras. Uma preposição grega que significa junto e eco, que é o verbo apertar, segurar, possuir. A ideia que esse verbo traz aqui é de alguém que está no banco do passageiro, tá? Ele está no banco do passageiro de um motorista e ele sabe que o caminho será um caminho muito difícil. Então, o que ele faz? Ele aperta os cintos para que faça uma viagem segura. Diante dessas ameaças externas e internas, o apóstolo, líder na igreja, que não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo, mas a igreja e o cuidado com ela, exorta os pastores da igreja de Éfeso, dizendo que a estratégia contra essas ameaças era atender, ou seja, apertar os cintos, de maneira a se prevenir contra os riscos que a igreja estava correndo. Então, de acordo com o contexto, atender aqui tem duas implicações, eu chamo a atenção dos irmãos. Primeiro, para aquilo que ele diz ainda no verso 28. Ele diz, primeiramente, atendei por vós. Ou seja, esta ação preventiva contra as ameaças que a igreja corre, primeiramente deve ser observada no âmbito pessoal. Líderes na igreja, indistintamente, eu não me refiro apenas aos pastores, presbíteros e aqueles que serão eleitos, mas também me refiro aos professores de escola dominical, aos líderes de ministérios, de sociedades internas. Todos aqueles que exercem algum grau de liderança na igreja devem observar essa advertência que o apóstolo Paulo faz, que é uma advertência em caráter preventivo, não tratativo inicialmente. Devem atender por vós mesmos, diz ele. E o que isso significa à luz do próprio texto? Significa, verso 24, parte A que nós já lemos, não considerar a vida preciosa para nós mesmos. A minha vida não pode ser mais importante do que a vida daqueles que Cristo comprou com o seu sangue e que confiou a mim a responsabilidade de cuidar, de zelar, de alimentar, de guiar e de demonstrar com o meu testemunho como viver uma vida piedosa, consagrada e temente a Deus. Então, a primeira responsabilidade que temos é atender por nós, não considerando a vida preciosa para nós mesmos. E em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós atendemos por nós mesmos como líderes, completando a carreira de testemunhar o Evangelho.
Eu chamo a atenção dos irmãos para o que ele diz sobre isso, nos versos 28 ao verso 21, que diz assim: E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a parte B do verso 24 até o verso 27. Ele continua dizendo: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E aí como que ele dá o entendimento a esta maneira de lidar com a sua própria vida? Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nós, líderes, não consideramos a vida mais preciosa a nós mesmos. Não devemos considerar a nossa vida mais importante do que o cuidado que Deus nos confiou quanto à igreja. E isto envolve, meus irmãos, primeiro essa autocrítica, essa autoavaliação, que os interesses da igreja devem estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que neste esforço, nessa percepção, nós devemos alertar a igreja, ensinar a igreja, orientar a igreja, guiar a igreja, com palavras e com ações, para que ela preventivamente esteja protegida dos lobos vorazes. Em segundo lugar, ainda no verso 28, ele diz que eles devem atender, apertar os cintos, agir preventivamente por eles, mas também por todo o rebanho, diz ainda no verso 28. As ovelhas, elas são vulneráveis e dependentes de cuidados pastorais. A ovelha não pode ser abandonada num campo sozinha. Ela está sujeita a muitos riscos. Por isso, ela é muito vulnerável. Um campo verde e uma pelagem muito branca chama a atenção de qualquer predador, seja durante o dia, seja durante a noite. É preciso haver alguém que vigie, alguém que acompanhe, alguém que esteja junto, alguém que esteja protegendo o rebanho. Elas foram compradas, como diz o texto, pelo próprio sangue de Cristo. Portanto, elas pertencem ao Senhor Jesus. O Deus Filho adquiriu com o seu próprio sangue o direito sobre a igreja. E ninguém mais que o Senhor Jesus tem autoridade sobre a igreja. Aliás, o apóstolo Paulo descreve o Senhor Jesus como aquele que é cabeça da igreja, de onde todo o governo é exercido. As ameaças, versos 29 e verso 30, elas são reais, dentro e fora do rebanho. Por isso os líderes devem cuidar da igreja. Devem, de forma abnegada, considerando não a sua vida preciosa aos seus próprios olhos, a sua própria vida preciosa aos seus próprios olhos, mas a igreja e o cuidado com ela. E eu quero encerrar dizendo, meus irmãos, que Jesus é a inspiração de líderes na igreja. João diz no capítulo 15, versos 13 a 14, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós, disse Jesus, sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus está declarando que Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Ele não amou a própria vida, mas a vida dos outros. Ele não poupou a sua própria vida, mas a entregou em lugar de pecadores. Ele não considerou a sua vontade mais importante, mas a vontade do Pai que o enviou em primeiro lugar. Ele não esperou ser servido. Ele não ficou numa posição esperando que os outros o procurassem para atender, para sugerir propostas, trabalhos,
para oferecer ajuda. Não, ele tomou a iniciativa de servir. E ele serviu, diz o evangelista Marcos, entregando a sua própria vida por resgate de muitos. Ele não se exaltou, ele não procurou se autopromover, ele não quis se destacar no meio do rebanho. Pelo contrário, Jesus se humilhou, lavando os pés dos outros. E ele fez isso nas suas próprias palavras, para que eles, os discípulos, seguissem o seu próprio exemplo. A vida de Jesus é a base da espiritualidade de líderes, mas também a sua única referência. É na doutrina e no exemplo e no testemunho de Cristo que fundamentamos os nossos valores, mas Jesus também é a nossa referência e devemos seguir o seu próprio exemplo. A igreja não necessita de líderes mais competentes do que cheios do Espírito Santo. Não adianta competência se não houver enchimento do Espírito Santo, a ponto de não considerar a vida preciosa para si mesmos, mas o cuidado que devem com a saúde espiritual da igreja contra os falsos pregadores e as suas perniciosas heresias. Nós, líderes na casa de Deus, temos uma enorme responsabilidade de zelar daquilo que o Senhor nos confiou, que é o rebanho do Senhor, comprado pelo seu precioso sangue. Que com essas advertências do apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos prepare para votar naqueles que deverão ser eleitos segundo a vontade de Deus, e quanto aos que serão eleitos, bem como os que já exercem liderança na casa do Senhor, para seguirmos exatamente aquilo que a palavra de Deus recomenda a todos nós. Vamos orar?